Jornal Jangadeiro é conteúdo bem checado e apurado, porque não compartilhamos desinformação. E também é um bom negócio, porque acreditamos que é fundamental crescermos juntos. Jornal Jangadeiro usa uma linguagem simples, objetiva, sem cair no tom rasteiro. Como todo cearense, é raçudo, é cabeçudo, marcando presença em todo lugar que nosso público estiver e pedir. No digital, na TV, rádio, em eventos ou produtos. O mais importante é que estamos sempre juntos. Jornal Jangadeiro. Oferecimento. Terra Brasilis. Há mais de 20 anos construindo um lugar melhor para se viver. Agora nós somos Jangadeiro Band News. Tudo aquilo que você já conhece e já se acostumou. Dinamismo, informação segura, orientação sobre o trânsito, atualização constante e muito mais. Jornalismo com credibilidade nacional e a equipe local mais comprometida do rádio de notícias. Jangadeiro Band News, em 1 segundo, tudo pode mudar. Estamos começando o Jornal Jangadeiro, vamos chegando, já começou e a semana começou com tudo, começou quente, viu? Hoje teve manifestação de novo de representantes dos setores de restaurantes, bares, setores de eventos também se uniram a essa manifestação contra o novo decreto que reduz o horário de funcionamento de estabelecimentos aqui em Fortaleza. O movimento contou com a participação de novas categorias, dentre elas a de cerimonialistas. A presidente da associação que representa a classe no estado, Lauci Salles, fala sobre a situação dos profissionais e quais as principais reivindicações. Os restaurantes e bares estão abertos, nem que seja resumido o horário, a questão do funcionamento, com distanciamento. Então é isso que nós pedimos. O que nós não podemos é continuarmos parados do jeito que nós estamos, porque o setor de eventos sociais está parado há 11 meses, completamente, 100% sem trabalho. E não dá dessa forma. Precisamos voltar a trabalhar. Os manifestantes seguiram para a Praça Portugal até o Palácio do Governo. No ato, usavam máscaras, mas sem distanciamento social. O grupo foi acompanhado por um carro de som com paródias que cobravam a atenção das autoridades públicas para as dificuldades enfrentadas pelos setores. O representante da Comissão de Entretenimento, Bares e Restaurantes, Juarez Félix, diz que até o momento, mesmo diante das solicitações, não há nenhuma resposta do governo. Nós queremos abrir sim, mas de forma legal, atendendo todos os protocolos de luva, álcool em gel, todos os protocolos e todos os EPIs necessários para que a gente possa retomar nossas atividades. Vale lembrar que o decreto sobre o funcionamento presencial de bares e restaurantes foi sancionado no dia 2 e vale até o dia 17 de fevereiro. Até lá, de segunda a sexta, os locais devem funcionar até às 8 da noite e nos finais de semana o funcionamento fica proibido depois das 3 da tarde. Até às 10 da noite, o funcionamento só pode ocorrer por meio de delivery e drive-thru. No último sábado, um outro decreto flexibilizou o horário de funcionamento de restaurantes de hotéis e pousadas que poderão ampliar o atendimento. Nós entramos em contato com os representantes de bares, restaurantes e eventos e também com o governo do estado para saber se houve algum diálogo depois dessa manifestação de hoje, mas ainda não tivemos nenhum retorno. A gente aguarda então a atualização dessa manifestação toda. Por falar nesses setores de bares e restaurantes, saiu o balanço do primeiro fim de semana depois do novo decreto do governo do estado em relação às fiscalizações da vigilância sanitária. Em todo o estado, 160, na verdade em Fortaleza, 160 estabelecimentos foram fiscalizados entre os dias 4 e 7 de fevereiro, e aí desses, 147 estavam cumprindo o decreto. E durante os trabalhos, a vigilância sanitária também interditou 6 estabelecimentos com proibição de 7 dias de funcionamento. E ainda falando sobre manifestações, hoje, no início da tarde, motoristas de ônibus manifestaram contra a demissão de cobradores e também por causa do atraso de benefícios. Na tarde desta segunda-feira, houve uma paralisação e recolhimento dos ônibus no terminal da Messejana. No local, os motoristas da capital protestaram contra as demissões de cobradores. Desde o ano passado, a maioria deles estavam fazendo as duas funções.
Nós entramos em contato com o Sindônibus, que falou em nota que tomou conhecimento dessa manifestação somente após a ação, somente após o ato. De acordo com o sindicato, o diálogo está aberto, essa manifestação durou apenas 1 hora e que depois das 2h45 da tarde, a frota de ônibus já estava circulando normalmente na capital. E aí o Sindônibus reforça que o diálogo está aberto com os trabalhadores do transporte público aqui de Fortaleza. E aí, por falar em transporte público, vamos falar mais uma vez sobre isso? Um problema antigo, né, aqui na capital em relação às aglomerações. 7 da manhã, o vai e vem de passageiros era intenso no terminal do Antônio Bezerra. Na maioria das linhas de ônibus, as pessoas se aglomeravam à espera do coletivo. Mesmo com as marcações orientando os passageiros sobre o distanciamento social, a medida nem sempre era respeitada. Como vocês podem ver, quando os ônibus chegam aqui na plataforma, as pessoas não respeitam o distanciamento social, empurra para entrar no coletivo. Todos os dias. A gente sofre aqui. E a situação se repete durante a volta para casa no início da noite. Lotado todo dia, de manhã, de tarde, à noite. Para tentar solucionar o problema, o transporte público de Fortaleza vai contar com 200 ônibus a mais nos horários de pico. De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, a frota extra vai circular por 60 dias e será destinada para as linhas com maior demanda. Mas esse acréscimo será de forma gradual. De acordo com a Prefeitura, começam a circular 50 novos coletivos nesta terça-feira. Até sábado, mais 100 veículos serão acrescidos à frota, chegando a partir do dia 17 de fevereiro a 200 ônibus extras. Essa verificação, se o número de 200 atende ao 100%, é uma verificação que tem que ser feita junto às empresas de ônibus e junto à concessionária, no caso ao município e à Etufol. Então, é um grande acréscimo esses 200 ônibus a mais, mas tem que ser cumprido 100%. Agora mudando aqui de assunto, se você tem veículo próprio, vai preparando aí o bolso porque vai ter aumento no combustível. E se você não tem veículo próprio, não está livre não, viu? Porque vai ter aumento também no gás de cozinha. O gás de cozinha vai ficar 5% mais caro. O aumento foi anunciado pela Petrobras nesta segunda-feira. Na sequência de elevação, a estatal também informou o aumento de 6% no valor do óleo diesel e de 8% no preço da gasolina a partir de amanhã. Com esse reajuste, o preço do gás de botijão passará a custar R$ 2,91 por quilo ou R$ 37,79 por 13 quilos. Já o litro da gasolina vendido nas refinarias vai aumentar 17 centavos, elevando o preço médio por litro a R$ 2,25. No caso do diesel, o aumento é de 13 centavos por 2,24 litro, que equivale a uma alta de 6,2%. Em relação ao gás de cozinha, as distribuidoras são as responsáveis pelo abastecimento em diferentes tipos de botijão e, junto com as revendedoras, são responsáveis pelos preços que serão passados ao consumidor final. E para dar uma aliviada, os produtos que compõem a cesta básica no mês de janeiro tiveram queda. No primeiro mês do ano, o conjunto dos 12 produtos que compõem a cesta básica de Fortaleza registrou uma queda nos preços de 0,37%, segundo o DIEESE. A redução nos preços foi influenciada pela baixa de 5 produtos. Dentre eles, o tomate, que apresentou a maior queda, cerca de 10%. Por outro lado, a banana foi a vilã do mês, com alta no preço superior a 10%. Também registraram aumento o feijão e o açúcar. Ainda segundo o DIEESE, a baixa nos preços de 5 dos 12 produtos da cesta básica fez com que um trabalhador, para adquirir os produtos, tivesse que desembolsar R$ 532,97. Na comparação com outras capitais brasileiras, Fortaleza aparece na 11ª posição, entre as cidades com a cesta básica mais cara. A gente fala agora sobre o caso dos marinheiros que naufragaram vindo do Rio de Janeiro ao Ceará. Deve chegar aqui amanhã o corpo do pescador Wilson Martins dos Santos. Ele fazia parte do grupo que desapareceu a bordo de uma lancha no litoral do Rio de Janeiro. Ao chegar aqui em Fortaleza, o corpo de Wilson vai ser levado a Guajiru, no município de Trairi, onde deve ser velado e sepultado. A gente só lembra que no último sábado outros 2 corpos foram encontrados na área de buscas. Os 5 tripulantes da lancha O Maestro saíram do Rio de Janeiro no último dia 26 com destino a Fortaleza e logo no início da viagem a embarcação apresentou problemas e por isso os tripulantes se perderam e naufragaram. Infelizmente, corpos encontrados
sem vida. Agora a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente vai falar daquela mulher que foi presa porque bateu em vários carros, lembra? Vamos falar sobre isso já já. Volto já. Jornal Jangadeiro é conteúdo bem checado e apurado, porque não compartilhamos desinformação. E também é um bom negócio, porque acreditamos que é fundamental crescermos juntos. Jornal Jangadeiro usa uma linguagem simples, objetiva, sem cair no tom rasteiro. Como todo cearense, é raçudo, é cabeçudo, marcando presença em todo lugar que nosso público estiver e pedir. No digital, na TV, rádio, em eventos ou produtos. O mais importante é que estamos sempre juntos. Jornal Jangadeiro. Oferecimento Terra Brasilis. Há mais de 20 anos construindo um lugar melhor para se viver. Agora nós somos Jangadeiro Band News. Tudo aquilo que você já conhece e já se acostumou. Dinamismo, informação segura, orientação sobre o trânsito, atualização constante e muito mais. Jornalismo com credibilidade nacional e a equipe local mais comprometida do rádio de notícias. Jangadeiro Band News, em 1 segundo, tudo pode mudar. Voltamos com o Jornal Jangadeiro para falar agora do caso daquela mulher que foi presa porque bateu em vários veículos, em motos, em carros. Pois é, ela foi solta, isso mesmo, ela pagou fiança e foi solta. Carol Cristiane de Carvalho Amorim foi solta na sexta-feira após pagar a fiança no valor referente a 10 salários mínimos. Ela foi autuada pela prática de crime de trânsito. A Justiça determinou ainda que ela não pode se ausentar de Fortaleza por mais de 8 dias sem informar o local onde poderá ser encontrada e deve comunicar eventual mudança de endereço e comparecer a todos os atos processuais para os quais ela for intimada. Essa é a atualização. E neste fim de semana, a Prefeitura de Fortaleza ampliou para 6 os pontos de vacinação em drive-thru. Os pontos de vacinação na modalidade drive-thru foram ampliados em Fortaleza no final de semana. Agora, além da imunização em domicílio, 6 locais na cidade estão com equipes de saúde. Nos shoppings Iguatemi, Rio Mar Kennedy, no Centro de Eventos, Arena Castelão e nos Cucas da Barra e José Walter. O público continua o mesmo. Idosos a partir de 75 anos com agendamento marcado e população acima de 90 anos que tenha feito o cadastro no site Vacine Já. Como mostra o informativo, os horários são diferentes em cada local. Os 2 Cucas começaram a vacinação neste sábado. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, cada equipamento tem a capacidade de atender cerca de 600 idosos por turno. Dona Áurea, de 81 anos, já garantiu a primeira dose dela. Já é um alívio, né? A gente é uma esperança. No último sábado, o governo do estado recebeu 115 mil doses da vacina Coronavac, totalizando 449.900 doses, somando com as da AstraZeneca. Essa quantidade não chega ainda a 5% de toda a população cearense, considerando que são necessárias 2 doses por pessoa. Até a última sexta-feira, 223.605 doses já tinham sido distribuídas aos municípios cearenses. Vamos falar agora sobre o balanço, o vacinômetro, né? Quantas pessoas foram vacinadas aqui no Ceará? 181.114 pessoas vacinadas em todo o estado. Aqui em Fortaleza, 72.210 pessoas já se vacinaram contra a Covid-19. 50 municípios já concluíram a vacinação de acordo com o número de doses recebidas. Agora, a gente vai dar um pulinho nas nossas redes sociais, lá no Instagram, para falar sobre os leitos de UTI aqui no Ceará. São 7 hospitais com UTIs lotadas para pacientes com Covid-19. O Ceará, a média de lotação é de 85,77% das UTIs para Covid ocupadas, segundo dados desta segunda-feira, divulgados pelo governo do estado. Lá no nosso perfil, lá no nosso Instagram, você pode conferir
quais são os hospitais que estão com esses leitos lotados e esses outros destaques você acompanha lá no nosso Instagram. Isso é um reflexo do real aumento de casos da Covid-19 aqui em Fortaleza, aqui no Ceará. Então, se cuide, tá bom? O Jornal Jangadeiro vai ficando por aqui, mas a gente se encontra nas redes sociais, no YouTube, Facebook, Twitter, tá tudo por lá, @Jornal Jangadeiro. E aqui a gente se encontra amanhã de novo. Até lá!